Olá pessoal, tudo bem? Cheguei para a gente continuar e dar sequência à nossa leitura do Evangelho de Lucas. Estamos lendo o Evangelho de Lucas e a gente vai dar sequência à leitura do capítulo... Deixa eu pegar o microfone, esqueci. A gente vai dar sequência da leitura no capítulo 9. Vamos lá? Vamos direto ao ponto para a gente aproveitar esse tempo? Capítulo 9... Está falando aqui, Jesus envia os 12 apóstolos. Jesus envia os 12 apóstolos. Capítulo 9. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Meu Deus, toda vez que eu estou lendo aqui dá uma coceira na garganta. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Versículo 7. A perplexidade de Herodes. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Versículo 10, a primeira multiplicação dos pães. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Vamos ler o versículo 18. Ápice do ministério na Galileia, né? Pedro declara sua fé. Versículo 18. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Jesus orava em particular. Isso aqui me chamou a atenção dessa vez. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Pedro reconheceu Cristo, né? Jesus prediz sua morte pela primeira vez, versículo 21.
Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Versículo 23, ensino sobre discipulado. Ensino sobre discipulado. O que a Bíblia diz sobre isso? Disse a ele a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai. E dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. A transfiguração, no versículo 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Novamente oração. Deixa eu marcar aqui. Para orar. E o versículo 27 também, eu quero dar uma pesquisada. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No versículo 37 agora, fala sobre Jesus cura um menino possuído por demônios. Um menino. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: tragam-me seu filho. Aqui, gente, suportá-los, eu acho interessante, né, eu comentar rapidamente sobre esse suporte, porque é literalmente sobre suporte, né? Porque Jesus estava como suporte para eles se apoiavam em Jesus. É isso que Jesus estava querendo dizer, né? E não no sentido que muitas das vezes entendemos sobre um tom de banalização, sabe, da pessoa. Não é sobre isso. Jesus estava dizendo literalmente de suporte, né? No caso, eles se apoiavam muito em Jesus. Então é literalmente o suporte que a palavra significa, né? Porque eles literalmente se apoiavam em Jesus. Então dependia de Jesus por tudo, porque Jesus era um líder, né? Então eles,
Quando o líder está presente, imagina, quando você tem um líder, seja na sua área profissional, em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida você tem um líder, na sua família tem um líder, no seu trabalho tem um líder, tem uma liderança na sua igreja, num grupo que você faz parte social, tem alguém que está de frente. Então, se essa pessoa sai, como que você se sente? Né? Se de repente vocês precisam fazer algo, se apresentar, né? Como é que vocês vão se sentir? Então, é nesse sentido que ele estava dizendo aquilo, né? Nesse sentido que Jesus estava dizendo. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Porque a gente leu anteriormente que o Senhor tinha dado poder para os discípulos, né? Nós fizemos na leitura anterior sobre esse poder que os discípulos receberam, que Jesus deu esse poder para eles, né? Deus deu esse poder para eles. Vamos para o versículo de Deus. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Nós lemos o versículo 43 e aqui continua, né? Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com os seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. O maior no reino de Deus, versículo 46. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Versículo 49, o uso do nome de Jesus. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Vamos para o versículo 51, a oposição dos samaritanos. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. O preço de seguir Jesus. 57. Ai, dá tanta vontade de comentar. Mas vamos seguir a leitura. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vocês, porém, devem ir e anunciar o reino de Deus. Ora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vocês, porém, devem ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E aqui a gente termina a nossa leitura do capítulo 9. E a nossa próxima leitura é o capítulo 10. Eu estou lendo aqui na versão NVT. E essa leitura nós estamos fazendo
no nosso clã, né? A proposta, essa leitura aqui que eu estou compartilhando, ela nasceu para compartilhar no nosso clã Hazak. Mas a gente deixou aberto e convidamos você também para participar dessa leitura, você que está passando por aqui. Nós estamos fazendo a leitura bíblica com o objetivo de aprender mais sobre as Escrituras, mas também para fortalecer o hábito da leitura. O objetivo principal é a gente fazer a leitura e com a intimidade, o relacionamento com as Escrituras, a gente vai depois, numa outra leitura, a gente vai aprofundando, fazendo comentários e aprofundando mais, porque o importante é você ter o parâmetro geral, se habituar com a leitura e também depois você ir se aprofundando nas histórias, no conhecimento das Escrituras e também aprender sobre os princípios milenares, porque aqui tem princípios milenares, né? Princípios espirituais, princípios milenares, e a gente também aprende sobre as leis naturais de Deus. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Se essa leitura está te interessando, se essa jornada de leitura está te interessando, compartilhe com outras pessoas. A gente tem uma playlist aqui dessa leitura bíblica das Escrituras, né? Tem uma playlist, você acessa a playlist para conhecer mais. E depois também a gente vai compartilhar outras leituras e outros tipos de playlist, tá bom? Muito obrigada e eu aguardo você na próxima leitura do capítulo 10.